Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, uma vez mais estamos aqui para a nossa leitura diária, né? Estamos compreendendo a nossa lição de número 8, a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. E hoje a nossa leitura bíblica em classe de quarta-feira está em Atos, capítulo de número 2, versículos 1 ao 4, que na verdade faz parte da nossa leitura bíblica em classe. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Né? O título da nossa leitura diz: o cumprimento da promessa do Espírito Santo no Novo Testamento. Né? É o que nós estamos desenvolvendo aqui ao longo da nossa lição, é justamente esse tema, né? Que nós pentecostais, uma das grandes vertentes da nossa identidade pentecostal, é que nós cremos que o batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da salvação. Amém? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o tópico de número 2, o distintivo pentecostal de nossa igreja, a atualidade dos dons espirituais. Agostinho de Hipona, que viveu entre os anos 354 a 430 da era cristã, introduziu na igreja um erro doutrinário de que os dons haviam se cessado. No entendimento dele, os dons de fato existiram, contudo, haviam sido restritos ao período apostólico. Esse ensino moldou o catolicismo medieval e mesmo com o advento da grande reforma luterana, os reformadores não conseguiram se desvencilhar dele. O movimento pentecostal surge posteriormente com a resposta a esse desvio doutrinário. Os pentecostais não somente creem que os dons estão vigentes na igreja, como também os exerce. Nossa igreja emerge na história dessa gigantesca explosão do avivamento dos dons espirituais. Na Declaração das Verdades Fundamentais de 1916, as Assembleias de Deus confessam que todos os crentes têm o direito e devem sinceramente buscar a promessa do Pai, o batismo no Espírito Santo e com fogo. Afirma ainda que o batismo com o Espírito Santo vem também o revestimento de poder para a vida e para o serviço cristão, a ascensão dos dons e também o uso no trabalho dos dons e também no ministério. E que essa experiência maravilhosa, distinta e subsequente, a experiência também é uma experiência posterior ao novo nascimento. Então, falamos aqui, né, de um grande homem, Agostinho de Hipona, que foi um dos grandes personagens aí na história da igreja, mas que nesse ponto, infelizmente, ele entendia que os dons se cessaram ali pós-era apostólica. Mas a gente vê bem claro Jesus dizendo que os sinais seguiriam os que creem. Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele fala sobre essa atualidade dos dons espirituais. E também o próprio apóstolo Pedro, quando pregou em Pentecostes, ele disse que a promessa era para todos quantos estavam longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, os pentecostais, eles vêm trazendo, né, reavivando essa chama, né, da atualidade dos dons espirituais e do batismo com o Espírito Santo, sabendo que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência que vem pós-salvação. Então, primeiro o Espírito Santo opera em nós para nos transformar, para nos regenerar, para nos convencer da justiça, do pecado, do juízo. Né? Após isso, o Espírito Santo tem algo muito maravilhoso para nós, que é uma experiência diferente, que é a experiência do revestimento de poder. Amém? As línguas como evidência. A Declaração de Fé das Assembleias de Deus de 1916 afirma que o batismo dos crentes no Espírito Santo é testemunhado pelo sinal inicial físico de falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes dá capacidade de falar. O falar em línguas, neste caso, é mesmo em essência de um dom de línguas, mas diferente no propósito do uso. Nenhum pentecostal da primeira geração tinha dúvida quanto a isso. Tanto William Dunham, bem como também Gunnar Wingre e Daniel Berg, pentecostais da primeira geração,
criam e pregavam com convicção essa doutrina. Contudo, nos dias atuais, esse ensino vem dado sinais de enfraquecimento. Isso por conta dos ensinamentos sutis que negam a doutrina das línguas como evidência inicial do poderoso batismo pentecostal. A sutileza está em dizer que o falar em outras línguas de fato existe, contudo não é para todos. Esse desvio doutrinário tira a convicção do crente de que esse dom seja para ele. Na dúvida, então nessa dúvida ninguém acaba recebendo nada. No entanto, a doutrina das línguas como evidência inicial do batismo do Espírito Santo é inegociável. Então, nós cremos também no dom de línguas, né? Como Paulo coloca lá em 1 Coríntios capítulo 14 também, que é um outro texto bem interessante para ser analisado, tá? Seria interessante que vocês observassem. Paulo fala do uso correto, aí eu gostaria que os irmãos lessem, né, o capítulo 14 da carta de Paulo aos Coríntios, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que ele fala sobre a ordem no culto e fala sobre o uso correto das línguas dentro, né, dos limites do culto. Então é muito interessante, tá? Ele chega a dizer, por exemplo, que quando você fala em línguas, você fala bem espiritualmente, você fala bem para com Deus, mas aos homens você fala em mistério. Portanto, quem fala aos homens em língua deve buscar também a interpretação, para que seja edificado tanto quem fala, como também quem ouve. Mas, se vocês lerem lá o capítulo 14 de 1 Coríntios, vocês vão entender com mais detalhes esse ensino de Paulo sobre o uso correto das línguas no culto. Tá? Mas o fato é que nós cremos, né? Nós já citamos aqui textos de Atos 2, Atos 10 e Atos 19, que nós vemos ali o falar em línguas como evidência física inicial do batismo no Espírito Santo. E essas doutrinas, elas não podem ser enfraquecidas. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.